Tá bom? Queridos, vamos nos pôr em pé, vamos ler a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Glória a Jesus. Visitantes, vocês são todos bem-vindos, as pessoas que não são crentes, que estão conosco nessa noite. Êxodo capítulo 33. É sempre uma alegria para nós recebermos os visitantes que se dispõem das suas casas e vêm estar com os crentes para cultuar a Deus. Versículos, glória a Deus. Eu vou ler a partir do versículo de número 7 até o versículo 11. Êxodo 33, versículo de 7 a 11. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Leamos então a palavra de Deus que nos diz assim: E tomou Moisés a tenda, e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que quando aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial, e acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava à porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E, vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Amém? Quero convidar aqui o nosso pastor Alves. Nosso pastor Rafael Alves, desculpa, só falei o final. O pastor estava fazendo essa oração, pedindo que Deus nos dê uma palavra, pastor Rafael, em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai do Senhor, pastor. Gente, vamos orar, estende a sua mão para cá. Hoje a gente vai nos deliciar com a palavra do céu. Lembra, meu presbítero, do camarada que eu falei? É esse aqui, viu? É ele. Então hoje a gente vai dar lugar a Jesus aqui, tá? Querido Deus e eterno Pai, Senhor, te somos gratos por tudo quanto o Senhor já tem feito neste lugar. Mas é chegada a hora primordial, a hora que a sua palavra será ministrada. E eu quero te pedir que na instrumentalidade do teu filho, Senhor, o Senhor possa nos edificar através da sua palavra. E só quem deseja ouvir a voz de Deus, dá um glória gostoso para Jesus aí. Poder sentar, irmãos. Glórias sejam dadas a Jesus. Meus amados irmãos, baseado nessa leitura que acabei de fazer nessa noite, eu quero falar um pouco sobre não se aparte da tenda. Eu gostaria de analisar com vocês aqui, meus amados irmãos, algumas razões pelas quais Josué não se afastava da tenda. E ao mesmo tempo, crer que o Espírito Santo haverá de nos incentivar e de nos motivar também, para que nós nunca venhamos nos apartar da tenda. Para isso eu gostaria de introduzir essa mensagem trazendo um pouco do contexto que a cerca, para que à medida que as lições forem aplicadas, o terreno esteja bem familiarizado entre os salvos.
O que nós temos aqui? A Bíblia Sagrada nos diz que o povo de Israel viveu no Egito por 430 anos. E Deus levanta Moisés para resgatar o seu povo. E com a mão forte do Senhor, chove no Egito 10 pragas. Até que na 10ª praga o faraó resolve libertar o povo. Êxodo, capítulo de número 12, a Bíblia nos diz que Deus ordena que o povo esteja preparado para esse evento. E pela primeira vez é instituída a Páscoa. O povo de Israel sai do Egito e no capítulo de número 14, a Bíblia diz que Deus abre o mar vermelho. E o povo de Israel passa a pés enxutos. Como os irmãos sabem, eu estou introduzindo, não estou pregando especificamente sobre o evento. Os egípcios acham de atravessar também o mar. E a Bíblia diz que o mar se fecha. E os egípcios perecem no meio do mar. Miriam, quando vê aquela cena, fica emocionada. No capítulo de número 15, Moisés começa aquele que é conhecido como o Cântico de Moisés. E ainda no capítulo 15, Miriam pega os tamborins e começa a reconhecer que só o Senhor é Deus. Finalmente eles estão em demanda da terra que mana leite e mel, que havia sido prometida para Abraão e sua descendência. Mas Deus queria se relacionar um pouco mais com os seus. E no capítulo de número 19, Deus chama Moisés e fala: Moisés, reúna o povo, porque eu os tirei da terra do Egito, para que para mim eles fossem propriedade particular, eles fossem sacerdotes na minha presença. Eu vou descer, Moisés, sobre o monte Sinai. E quando eu descer sobre o monte Sinai, demarca um território para que eles não se aproximem do monte, pois caso contrário, aquele que se aproximar do monte será fulminado. E as Sagradas Escrituras nos dizem no capítulo 19 que Deus desce sobre o monte Sinai. E o dia naquele momento vira noite. A Bíblia diz que havia trevas na face do monte, raio, trovões, relâmpagos. E o povo ficou impactado com aquilo. Deus queria se relacionar com o povo, mas a Bíblia diz, pastores, que o povo temeu a Deus. E disse a Moisés: Moisés, não fala mais, não manda Deus falar mais conosco, não, porque nós estamos com medo. Fala tu mesmo conosco. E Moisés vai e começa a conversar com Deus. No capítulo de número 20, Moisés sobe ao monte e começa a receber agora as tábuas da lei. No capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, Deus está ali se relacionando com Deus. E o povo vê que estava tardia, que o povo acreditava que Moisés já não ia mais descer e que pensava o povo em se corromper e em construir até uma imagem de um Deus pagão, que era o bezerro de ouro, para voltar para o Egito. Deus então ordena a Moisés que desce. Moisés vai lá e pune o povo. Estou resumindo a história. E aquele evento se acaba, aquele evento não se dá. Entretanto, no capítulo que nós lemos e no verso de número que nós lemos, a Bíblia diz que Moisés subia no monte para falar com Deus, se relacionava com Deus, mas o jovem Josué não se apartava da tenda, ele permanecia na tenda. Josué não se desviava da tenda. Quando nós começamos a analisar um pouco essa questão, nós chegamos a algumas conclusões interessantes. Eu estava estudando cuidadosamente o que havia por trás desse evento, e naquele momento, Igreja de Jesus, que está me ouvindo aqui, não tinha ainda o tabernáculo. O que era que tinha ali? Havia uma tenda que Moisés havia construído. Essa tenda possivelmente era a habitação do próprio Moisés, que Josué, como era servidor de Moisés, ficava na tenda. Quando Deus leva Moisés para o monte, a tenda já estava lá. Eu estava analisando a palavra tenda. Esta palavra no hebraico, ela vem de um verbo orel, cujo significado quer dizer a força de Deus. Mas os judeus tomavam como um lugar de habitação comum. A palavra miskai, que vem aparecer depois, que corresponde a tabernáculo, na verdade falava da local de firmeza.
era uma analogia justamente ao fato de que a tenda tinha as suas madeiras de acácia revestida de ouro, e por ser um lugar mais firme, era chamado de tabernáculo, ao invés de ser chamado de tenda. Mas o texto nos chama a atenção para o fato de que o jovem Josué não se afastava da tenda. Meus queridos e amados irmãos, quando nós falamos em tenda e trazemos isso para um sentido neotestamentário, sabemos que a tenda, ela representa a presença de Deus. A presença da tenda no meio do povo de Israel representava a presença de Deus. É interessante quando nós saltamos para o que está escrito em João, capítulo de número 1, versículo de número 14, a Bíblia vai nos dizer assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra, segundo os estudiosos ali, poderia ter sido traduzido por: e o verbo se tabernaculou entre nós. E o verbo se fez carne, ou se tabernaculou, significa dizer que a presença de Deus estava no meio do seu povo. Quando Josué não se afastava da tenda, significava dizer para nós que Josué não se afastava da presença de Deus, Josué não se afastava da graça de Deus, Josué não se afastava da unção de Deus, Josué não se afastava de diante do Senhor. Esta palavra de Deus em nossa reunião aqui é para você que está fraco, que está pensando em talvez se afastar da igreja, em talvez se afastar da presença de Deus. Nesta noite Jesus fez este conclave, trouxe você aqui para dizer que haja o que houver, caia quem cair, desvie quem desviar, não se afaste da graça, não se afaste da presença, não saia. Deus! Josué captou muito bem esta mensagem e ele não se afastava da tenda. Josué captou muito bem esta mensagem e não se afastou da graça de Deus. Você precisa, e eu também, captar cada vez mais esta mensagem e entendermos que não devemos nos afastar da graça de Deus. Mas a questão é: o que era que fazia com que Josué não se afastasse da tenda? O que era que havia naquela tenda que aprendia tanto a presença de Josué, além da presença e da graça de Deus que ele estava? Folheando esse texto, eu posso ver algumas razões pelas quais gostaria de compartilhar com vocês. A primeira razão que eu vejo aqui, pela qual o jovem não deve se afastar da tenda, ou nós não devemos nos afastar da tenda, é porque a tenda era um lugar de consagração. Se você observar aí o que está escrito no versículo de número 7, a parte A do texto, vai estar escrito assim: e tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada do longe do arraial. O versículo de número 8 diz assim: e acontecia que saindo Moisés a tenda, todo o povo se levantava, glória a Deus, todo o povo se levantava, cada uma porta da sua tenda em pé, a porta da sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até entrar na tenda. Irmão, sabe o que é que acontece? A tenda não estava, pastor e igreja, dentro do arraial, ela estava fora. Significava dizer que a tenda estava num lugar distinto, a tenda estava separada, a tenda estava consagrada. Está na presença de Deus, está consagrado, está na presença de Deus, está fora. Não adianta. Josué poderia ficar no meio do arraial, juntamente com os outros jovens, fazendo bezerro de ouro. Ele poderia estar ali murmurando contra Moisés, mas ele escolheu estar fora, ele escolheu estar na tenda, consagrado. Nesta noite Jesus está dizendo: a tenda está lá fora, consagrar a tua vida. E a presença de Deus. O texto vai nos dizer também que Moisés, irmãos, quando ele entrava na tenda, o povo via Moisés pelas costas. Consagrado é assim, o mundo vê ele pelas costas, porque converter é voltar-se completamente. Não dá para ficar de frente para o mundo e de frente para Deus ao mesmo tempo. Você tem que escolher virar as costas para o mundo ou Deus. Consagrado as costas
costas para o mundo, vão te ver, não importa. Mas enquanto você caminha de costas para o mundo, caminha de frente para a graça, de frente para a tenda. Está na tenda, está consagrado. Está na tenda, está fora. Algumas pessoas olham para nós, eu já disse isso neste altar, e não veio humanamente ou carnalmente nenhuma graça em ser crente. Assim, um bando de louco que vai para dentro da igreja e ficam lá gritando amém, aleluia e glória a Deus, mas eles não sabem que a graça está em nós, que a presença está em nós, que está em nós. Alguns estudiosos dizem que quando Moisés armava a tenda e levava os utensílios da tenda de um lado para o outro, ele costumava colocar sobre os utensílios da tenda pelos de animais. E quando os salteadores olhavam para aquela tenda e via aqueles pelos de animais sobre a tenda, eles desprezavam, porque não sabiam o que estava dentro. Na verdade, Moisés estava ocultando peças de ouro que estavam embaixo daquele couro de animal. Os salteadores não viam. Da mesma forma somos nós. Quando alguém olha para nós, irmão, o que é que eles veem? Se fosse falar aqui baseado na tenda, ele vê um bando de couro por cima do outro, mas dentro de nós há tesouro no vaso de barro. A graça de Deus, o Espírito habita aí. Nós não precisamos de droga, precisamos de bebida para nos alegrar. Entramos na presença de Deus. Está na tenda, está consagrado. Não saia da tenda, porque aquele que está na tenda está consagrado. E era isso que prendia Josué ali, e é isso que deve nos prender na presença de Deus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, Josué não se afastava da tenda porque também era o lugar onde se buscava o Senhor. Verso 7, do meio para o fim do versículo, diz assim. Deixa eu voltar aqui, que o vento fechou aqui a minha página. Pronto. Diz assim: e chegando-se, e chamou-lhe tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Preste atenção. Todo aquele que buscava ao Senhor. A tenda era o lugar de encontro, era o lugar de se buscar ao Senhor. Era por isso que Josué não saía dali. Josué sabia, meus amados irmãos, que ele não ia encontrar o Senhor em qualquer lugar. Ele sabia que havia um lugar onde Deus estava à espera dos seus adoradores. Josué sabia que valia a pena estar na tenda. Quando nós falamos em buscar ao Senhor, nós estamos falando que esta busca exige sacrifício. Ninguém busca ao Senhor sem sacrifício. O texto diz: e acontecia que quem queria buscar ao Senhor saía do arraial. Ou seja, exigia um sacrifício. Ninguém vai buscar ao Senhor sem antes apresentar um sacrifício para Ele. Eu não sei qual foi o sacrifício que você trouxe para o Senhor, mas nesta noite Ele está aqui para receber. É sacrifício de louvor.